Olá, meu querido amigo, amiga da internet, tudo bom? Aqui quem fala é Márcio Alexandre, também conhecido por Alex Victor, de Fortaleza, no Ceará, especialista na gestão do estresse e das emoções e na aprendizagem acelerada do inglês em 72 horas. E sejam bem-vindos a mais esta entrevista da série Superando e Conquistando, seu caminho para a saúde emocional, superação e qualidade de vida. Na entrevista de hoje, vamos ter aqui a presença de um grande profissional da área de hipnose e parapsicologia, o Luciano Sampaio. Ele é psicanalista, hipnólogo, mestre em filosofia, teólogo e parapsicólogo. Ele é master em hipnose clínica e participou de cursos de hipnose com o Dr. Luiz Carlos Mota, Rogério Castilho e Fábio Puentes, além de ser Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Olá, Luciano, tudo bom? Como vai? Um prazer. Opa, prazer aqui na entrevista de hoje. E, Luciano, você tem várias atuações, não é verdade? Qual é a sua principal atuação? Hoje a minha principal atuação é exatamente com hipnose. Eu trabalho bastante com hipnose, tenho um consultório e estou sempre atendendo com hipnose. Sou psicanalista e no curso de psicanálise eu me interessei muito pela hipnose, fui fazer vários cursos, já fiz vários cursos e ministro cursos de hipnose. Vamos iniciar essa semana inclusive um curso de hipnose clínica, onde vão ter mais de 30 pessoas fazendo esse curso, tem pessoas de fora, inclusive do Rio Grande do Sul, onde nós vamos ensinar a técnica da hipnose. Primeiro, a fundamentação. É possível a hipnose? Por que a hipnose é possível? Depois, como alguém conseguir entrar no estado de hipnose, que a gente chama de transe. O que é o transe? A palavra mesmo está dizendo, é um trânsito. Trânsito de quê? Entre... a pessoa sai da mente consciente e entra na sua mente inconsciente, embora não fique inconsciente, porque na verdade a hipnose é um estado alterado de consciência, ou seja, a pessoa está focada num ponto determinado e a partir daquele ponto determinado ela pode entrar em níveis bem profundos da sua mente, ou seja, em realidades que até então eram inconscientes para ela. Por exemplo, diante de uma fobia, a pessoa tem uma fobia determinada e não sabe por que tem aquela fobia. Tem uma gagueira, não sabe por que tem aquela gagueira. E assim vai, quer dizer, pela hipnose é possível a gente fazer uma regressão e ir à causa do problema. Ora, à medida que vamos à causa do problema, eu sempre digo que o hipnólogo, ele é um guia, é alguém que está ajudando o outro a conduzir o processo na sua mente. Por isso que nós dizemos que toda hipnose é uma auto-hipnose. Ou seja, a pessoa é quem faz, um processo de entrada na sua mente e de ir ao foco que ela deseja conquistar de mudança. Então, à medida que nós chegamos à causa do problema, nós vamos ressignificar. E aí é que eu fui estudar hipnose clínica, que é exatamente ajudar a pessoa a reprogramar aquela situação na sua vida. E isso é muito interessante. Ou seja, à medida que a causa é reprogramada, o sintoma naturalmente desaparece. E isso é muito importante, é um processo fantástico. Eu tenho lançado alguns artigos nos jornais aqui em Fortaleza sobre exatamente essa dinâmica da hipnose. Uma pergunta é: hipnose cura? É uma resposta desafiante, mas eu tenho dito o seguinte: a nossa mente inconsciente, ela é autocurativa. A mesma mente que criou o problema, que gerou o problema, que instalou aquele problema, ela pode ressignificar. Ora, à medida que ressignifica,
né, naturalmente vai curar, né? E aí você pergunta, cura o quê? Cura o trauma, cura o problema. E o mais interessante, eu também tenho estudado muito a questão das características da nossa mente inconsciente, né? Primeiro, a nossa mente, alguém que diz que a mente só tem consciente e inconsciente. Outros dizem que a mente é consciente, subconsciente e inconsciente. Eu fico, por enquanto, com Freud, quando ele nos apresentou essas 3 dimensões da mente humana. Então, a mente consciente é essa consciência. Eu estou falando, você está me ouvindo, nesse momento está funcionando em você de forma mais evidente a mente consciente. Você pensa, analisa, critica, julga, etc. Isso é tarefa da mente consciente. Mas nós temos uma memória consciente. Por exemplo, tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, está na memória. Alguém te faz uma pergunta e vem a resposta. Por quê? Está na memória consciente. Mas eu não estava pensando naquela resposta, naquele dado, naquela realidade, naquele momento. Vem pela pergunta. Então, a gente pode dizer que aí está a mente subconsciente, aquele momento em que eu tenho aquele arquivo que pode a qualquer momento sair, vir à tona, dependendo da pergunta. Eu escuto uma música, eu lembro de alguém, eu lembro de situações, porque aquela situação, aquela pessoa está na minha memória consciente. Mas aí nós temos memórias que não são conscientes, e aí é o inconsciente, é a realidade do inconsciente. Por exemplo, o que você lembra quando você estava no 5º mês de gestação no útero da sua mãe? Isso nós não temos essa memória consciente. No entanto, o inconsciente está atuando em nós desde a fecundação até a morte. Uma característica do inconsciente é a vigília. O inconsciente está em vigília o tempo todo. Enquanto, por exemplo, quando nós dormimos, a mente consciente está parada, repousa, a mente inconsciente não repousa, ela está em ativa, ela está em vigília e registrando tudo. Registra o fato e registra a emoção vivida naquele fato. Por exemplo, no útero materno, uma mãe rejeita, quando ela sabe que está grávida, ela rejeita aquela gravidez. Portanto, rejeita aquela criança. Aquela criança lá no útero materno está rejeitando, mamãe não me quer. Pois não, Alex. E o interessante é que a mente inconsciente, ela registra tudo, né? E fica guardado nas memórias da gente, a gente nem se lembra. E a hipnose ajuda a trazer o que é interessante à tona para trabalhar os traumas, os bloqueios, isso, né? Exatamente. Quer dizer, a memória, o inconsciente registra tudo, você vive o sintoma e não sabe por que tem aquele sintoma, por que tem aquele problema. Né? Você vivencia o sintoma sem saber a causa. A mente humana, a mente inconsciente sabe a causa. E a hipnose tem esse poder, né, de você ser capaz de acessar a causa dos problemas. Agora, eu trabalho, é claro que quando a gente diz assim, hipnose, a primeira pergunta é, todo mundo pode ser hipnotizado? Não, em tese não. Nem todo mundo consegue ser hipnotizado. Há pessoas que nunca vão entrar em hipnose, né? Há algumas pessoas que são refratárias, né? Que não conseguem entrar num processo de hipnose, mas quem sabe tem gente que com o processo termina acolhendo, porque tem alguns pré-requisitos para a hipnose. Um pré-requisito importante a primeira coisa importante é você acreditar. Sem crença nada funciona na vida. Você tem que acreditar em você, você tem que acreditar, no caso da hipnose, tem que acreditar na hipnose, que hipnose funciona. Essa semana mesmo eu hipnotizei um senhor e ele entrou muito bem no processo de hipnose. Pela primeira vez que ele veio, ele já veio, né? Então ele acreditava. Outra coisa, ele tinha a expectativa de que ia conseguir superar o que ele queria. Então, crença na hipnose. E outra coisa importante, crença no hipnólogo.
Se você não acreditar no hipnólogo, também não vai entrar em hipnose. Então, essa sintonia, essa empatia, que a gente chama de rapport, de sintonia, de confiança, tem que acontecer. Então, confiança, crença na hipnose, no hipnólogo e expectativa de que você vai conseguir o que você quer conquistar através da hipnose. Uma outra coisa é concentração. Alguém que está, e aí alguns não vão entrar em hipnose pelo próprio estado da mente, por exemplo, muita ansiedade, vai atrapalhar a concentração, muito medo, muita insegurança, não quer, tem medo, por exemplo, alguém, uma senhora um dia disse, e se eu descobrir que minha mãe me rejeitou? Uma pessoa faz uma pergunta dessa, ela não está querendo, ela está com medo, então ela não vai entrar em hipnose. Então, para a hipnose precisa ter esses pré-requisitos importantes, concentração, depois um relaxamento. Normalmente a gente faz um relaxamento para que a mente fique mais acessível, para que a pessoa possa se concentrar mais, né? E a outra é acolher as sugestões, vivenciar as sugestões, né? Sugestões que são dadas para aquele processo, né? Por exemplo, às vezes tem uma frase importante que às vezes a gente diz essa frase e o inconsciente já vai direto lá. Por exemplo, a pessoa já é hipnotizada, eu dou uma sugestão, diga, vá ao momento em que se instalou, vamos imaginar a fobia, que se instalou esse medo na sua vida, o medo de cachorro, medo de escuro, medo de dirigir, etc. Quando foi que se instalou isso? De repente a pessoa começa a contar uma história quando aquilo começou a se instalar na vida dela. Então, à medida que vai vindo a história, a gente vai ressignificando. Eu tenho dito uma coisa importante, hipnotizar não é difícil não. Não é difícil. Você pode aprender, tanta gente está aprendendo. Então, aprender eu coloco em prática. É o que eu vou dizer no curso e sempre digo. Aprenda, coloque em prática, para que você vá tendo confiança também. Eu, hipnólogo, tenho que acreditar em mim. Se eu não acreditar que eu consigo hipnotizar, eu também não hipnotizo. Então tem que haver todos uns pré-requisitos importantes. Eu tenho que acreditar em mim, o outro tem que acreditar em mim, tem que acreditar em hipnose, tem que relaxar, tem que se concentrar. Tudo isso são pré-requisitos para que haja um verdadeiro processo de hipnose e você possa ter eficácia e sucesso nesse processo. Tanto o hipnólogo quanto a pessoa que está no processo de ser hipnotizado. Luciano, e a hipnose, ela serve para trabalhar qualquer questão emocional e física? Qualquer questão emocional e física, né? Por exemplo, o físico, é impressionante como a mente tem poder sobre o físico nosso. Hoje a medicina cada vez mais está concluindo que muitas doenças nossas são psicossomáticas. O que significa isso? Psico-mente, soma, corpo. É uma palavra grega que significa exatamente corpo. Então, é a mente influenciando o corpo. É a mente, eu diria, adoecendo o corpo. Ou a mente matando o corpo. Como é que a nossa mente está contra, nós? A minha mente pode estar me sabotando. Tem gente que chega e diz, olha, eu estou me sabotando. Então, isso, por quê? Porque tem registros na mente que fazem acontecer isso. Alguém que pode ser até lá no útero materno, mamãe não me quer, é melhor morrer do que... Deixa eu contar um caso que é público, é uma senhora, Shivani Goldman, ela tem um livro, 9 passos para reverter e prevenir o câncer e outras doenças difíceis. Essa senhora, terapeuta, hipnóloga, descobriu que tinha um câncer no seio. E ficou se perguntando, eu com câncer no seio, por quê? Foi aos Estados Unidos estudar com o Dr. Carl Simonton, que é o pioneiro nos Estados Unidos das doenças psicossomáticas. O que ela aprendeu? Que a doença dela vinha de um processo emocional. Ela foi atrás desse processo. Sabe o que ela lembrou? Uma oração do pai. Ela disse, o meu pai judeu
rezava alto pela manhã. Eu, criança, adorava o papai e escutava aquela oração de papai que dizia assim: meu Deus, muito obrigado porque eu não nasci escravo. Talvez lembrando os escravos do Egito, os judeus. Meu Deus, muito obrigado porque eu não nasci mulher. Agora você imagina essa criança escutando o papai rezando e agradecendo a Deus porque não é mulher. O que fica na mente de uma criança dessa? Ser mulher não presta. É melhor morrer do que ser mulher. Isso fica introjetado. Os estudos hoje mostram que o inconsciente cristaliza emoções. Essa emoção dessa menina ficou lá no inconsciente dela: ser mulher não presta. É melhor morrer do que ser mulher. Lá no futuro, essa mulher vai morrer por uma administração da mente dela, matando a ela, iniciando pelos seios, que é um símbolo feminino importante. E tudo isso é um mecanismo inconsciente. Um mecanismo inconsciente. Ela estava morrendo, a mente dela matando ela, ela não sabia por que estava matando. Por que estava nesse processo de morte. O que ela fez? Com o Dr. Carl Simonton, ela aprendeu a trabalhar a concentração, a meditação. Ela disse: olha, eu passei a fazer 3 horas de meditação por dia. Para quê? Para ressignificar o meu ser mulher. Resultado, 10 meses depois ela procurou o médico. Isso ela já estava em processo de quimioterapia, de radioterapia, etc. Ela procurou o médico e pediu ao médico um check-up. Ela já sabia que estava curada. E o médico fez o check-up, a mulher estava curada daquele câncer. E o médico perguntou: o que aconteceu? Ela contou a história. Doutor, a quimioterapia, a radioterapia estava apenas adiando a minha morte. Eu queria era ficar curada. E eu fui fazer um processo de me curar, curando a minha mente. E curando a minha mente, eu ressignifiquei a causa do câncer. Então, estou curada exatamente porque não há mais a causa do câncer. Eu agora me aceito e me amo como mulher. Me amo na minha mente. Ressignificou no inconsciente dela, porque a meditação, o relaxamento, abre canal direto para o inconsciente. Então, ela foi trabalhar aquela ressignificação do ser mulher na mente inconsciente. E aí, cura. Hipnose cura, se houver um processo bem feito, cura. Há muitos testemunhos sobre isso. Luciano, você poderia dizer, pelo menos um caso de um cliente seu, que você trabalhou, que teve um alto grau de sucesso, seja cura física ou emocional? Eu atendi, eu não vou dar muitos detalhes para não identificar a pessoa, mas um padre chegou para mim e disse: Luciano, eu sou padre, tenho uma paróquia, trabalho no outro estado, e eu vim aqui porque eu tenho 2 problemas que para mim são graves, de modo especial para o meu trabalho. Eu tenho depressão. Luciano, eu fico 3 dias em casa, trancado, muito triste, com desgosto com a vida, com desânimo, não quero atender ninguém, não quero conversa com ninguém, avisa a secretária que eu não estou atendendo ninguém. E isso não é bom para um padre, ficar sem atender as pessoas. Afinal, as pessoas querem, o acolhimento, o atendimento, e chega na casa paroquial e o padre não atende. Que história é essa? Mas ele disse: olha, aquela tristeza, até vontade de morrer. E eu não sei por que eu tenho isso. E um outro problema grave também é o alcoolismo. Eu sou alcoólatra. Eu tenho bebida em casa, na geladeira, eu bebo em casa, e isso não me preenche. Eu sinto necessidade de sair para beber nos botecos. Então eu vim aqui para ver se tem um jeito, porque realmente isso me faz sofrer. Então ele conhecia já a hipnose, ele tinha feito um curso de hipnose comigo, por isso me procurou.
E então nós fizemos uma regressão com ele. Eu fui conduzindo, eu gosto de conduzir ao útero materno, porque muitos problemas nossos estão lá no útero materno. Eu não sabia onde estava a causa do problema dele, nem ele também. Mas a mente dele sabia. E então fizemos esse processo. Com um pedaço ele disse: eu estou no útero da minha mãe. Eu toquei na testa dele, tipo assim, e disse: veja o momento em que sua mãe soube que estava grávida de você. Ele começou a chorar, as lágrimas foram descendo. E eu perguntei: o que está acontecendo? Veja, hipnose, a pessoa não perde a consciência, há um diálogo nosso com o inconsciente da pessoa, com a pessoa, mas no seu processo inconsciente profundo. Ele estava lá no útero da mãe. O que está acontecendo com você? Ele disse: minha mãe não me quer. Por que sua mãe não lhe quer? Porque ela já tem 7 filhos e não quer mais filhos. Me veio a intuição de novo tocar na testa dele. Toquei na testa e disse: sua mãe já está grávida do 7º mês. Você já está no 7º mês no útero da sua mãe. Olhe agora para sua mãe. Quando a gente diz olha, é porque sabe que o inconsciente tem tudo registrado. E de repente ele começou a descrever a mãe. Estou vendo minha mãe. E veio um sorriso. Aí eu disse: e agora? O que está acontecendo? Ele disse: ela agora quer. Disse: olha aí que legal, sua mãe agora lhe quer. Que bom. Ela lhe quer, ela lhe ama, está vendo? A sua mãe lhe ama. Sua mãe lhe quer bem. Ela está feliz com a gravidez? Está. Botei ele para nascer, para o 9º mês, para o dia do nascimento e para nascer. E eu disse: quando você nascer, chegou o dia e a hora do seu nascimento, nasça. Quando você nascer, você me avisa. Eu fui hipnotizado, eu sei o que é isso. Eu me vi no útero da minha mãe com 5 meses, em hipnose. Então eu sei o que é uma pessoa viver o estado de hipnose. As imagens de hipnose são imagens como sonhos. São as imagens tipo sonhos, porque são imagens que vêm do inconsciente. Então ele nasceu. Aí eu disse: agora a sua mãe está lhe recebendo pela primeira vez nos braços dela. Veja a sua mãe lhe recebendo. E ele então disse: minha mãe está me recebendo. Como é que ela está? Ela está feliz. Que bom, olha, sua mãe lhe ama, sua mãe está feliz. Ela agora vai fazer um gesto muito bonito e amoroso com você. Ela vai lhe dar de mamar. Você precisa se alimentar para crescer, né? Para se desenvolver. Então a mamãe vai fazer esse gesto de dar de mamar a você. Veja a mamãe lhe dando de mamar. Você está mamando? Ele disse: estou. Então eu estimulo. O peito da mamãe é gostoso, o leite da mamãe é gostoso, e a mamãe está feliz em me dar de mamar. Quando terminar esse gesto de mamar pela primeira vez na mamãe, você me avisa. E o interessante é que a pessoa vive o mamar. E aí tem uma outra característica importante do inconsciente. O inconsciente, vamos imaginar que esse padre nunca tenha mamado. Na hipnose a pessoa mama. Tem pessoas que, quando a gente diz isso, começa a ter até um movimento do gesto na boca de mamar e engolindo. E eu digo: olha como o leite da mamãe é gostoso, você está bebendo o leite da mamãe, muito gostoso. Então, o inconsciente, ele não faz a diferença entre a realidade e a ficção, a imaginação. É igual aquela história da cebola. A pessoa está hipnotizada, eu dou uma cebola e digo que é uma maçã, e o cara começa a comer a maçã gostosa. Na verdade está comendo uma cebola. Mas o inconsciente registra que é maçã e passa a viver e sentir o gosto da maçã. Veja como é impressionante a hipnose. Terminando, quando o padre terminou de mamar, ele disse: pronto, como é que foi? Foi gostoso, que legal, tá vendo? A mãe lhe ama. Mas o que estava acontecendo ali? Tinha 2 registros no inconsciente dele. A gente aprende hipnotizando. Aquele momento de hipnose me reforçou
exatamente uma coisa importante. O inconsciente não pensa. É uma outra característica do inconsciente. Quem pensa em nós é o consciente, o inconsciente não pensa. O inconsciente, ele não fez aquela análise. Mamãe me rejeitou, mas agora mamãe me ama e a rejeição sumiu. Isso não funciona em hipnose. Isso não funciona no inconsciente. Estava no inconsciente daquele padre os dois registros. Mamãe não me ama, depois mamãe me ama. Então todo esse gesto do nascimento, da acolhida da mãe, do dar de mamar, não tirou o trauma da rejeição. Não há dor maior no ser humano do que a rejeição. E aquela criança estava com o registro já adulto, mas ainda com o registro do tempo que a mãe descobriu que estava grávida. Então a depressão dele, o alcoolismo dele vinha daquela rejeição, embora depois houvesse o acolhimento. Então o que eu fui fazer? E aí a gente hipnotizar não é difícil. O segredo e o desafio é o que fazer com a pessoa hipnotizada. O que eu ia fazer para ajudar aquele padre a se libertar da depressão e do alcoolismo? Veja que nós chegamos a um problema, a rejeição. O que eu fiz? Quando ele terminou de mamar, eu disse, e aí vem o imaginário, que o inconsciente não faz a diferença entre o imaginário e a realidade. Veja agora a mamãe lhe colocando entre os seios, lhe abraçando carinhosamente e lhe pedindo perdão porque lhe rejeitou quando soube que estava grávida de você. Eu mesmo fiz o gesto daquela mãe acolhendo. Ele estava de olhos fechados, mas no inconsciente dele ele estava acolhendo todos os meus gestos. E estava criando o gesto da mamãe. No imaginário dele, naquele momento, mamãe estava fazendo exatamente o que eu estava sugerindo. O inconsciente é literal. A pessoa hipnotizada, ela não reage, ela interage. Então o que ele fez ali? Interagiu. Ele acolheu a sugestão e viu a mamãe fazendo o que eu sugeri. E eu disse, quando terminar esse abraço carinhoso da mamãe, amoroso, lhe pedindo perdão, porque ele rejeitou, você me avisa? Um pedaço ele disse, pronto. E aí? Mamãe lhe abraçou? Lhe pediu perdão? Sim. E você? Eu perdoei a mamãe. Pronto. Ali eu já estava, fomos à causa e ressignificamos a causa. O problema estava desaparecido. A causa sumiu, o efeito desaparece. Mas a gente tem que esperar o futuro. Esse senhor, ele vem uma vez por mês, porque ele mora longe. No mês seguinte ele veio, sentou-se na cadeira, olhou para mim e disse, Luciano, um mês depois, 30 dias depois, Luciano, lembra da bebida? Eu disse, lembro. Luciano, eu não tenho mais nenhuma vontade de beber. Eu continuo, inclusive, com bebida na geladeira. Eu abro a geladeira e não tenho mais vontade de beber. E eu até provoquei. Eu botei uma taça de vinho, que ele disse, olha, eu bebi, era vodka. Eu fazia caipirinha de vodka. Misturava limão, açúcar e vodka, que é bem mais forte, do que cerveja, do que vinho. Eu me testei. Eu coloquei uma taça de vinho e fui beber. E quando eu botei, engoli a taça de vinho, me deu uma gastura e eu realmente não tenho mais nenhuma vontade de beber, nem vinho, bebida nenhuma. E Luciano, eu disse, aquela tristeza, ele disse, aquela tristeza também não tive mais efeitos. Ou seja, é um caso que me marcou muito, porque eu fiquei muito feliz ajudando aquele padre a se libertar de 2 traumas, de 2 problemas sérios, depressão e alcoolismo. Tem remédio para isso? Sem trabalhar a causa, ele podia passar anos e anos com depressão e até morrer de tanta tristeza. Os efeitos são assim. E quantas sessões foram necessárias nesse caso específico?
eu fiz nessa sessão. Só No uma. mesmo momento em que vem o trauma, eu ressignifiquei, no mês seguinte ele chegou dizendo. Foi apenas uma sessão necessária. Então, Agora, tem gente que, né, faz uma sessão, faz mais, porque às vezes o reforço é importante. Ele veio cada no mês caso é um seguinte caso, né? e a gente fez um reforço. Mas o problema estava, né, ressignificado. cada caso é um caso. Cada caso é um Mas em geral a hipnose vai trabalhar rapidamente. Normalmente a hipnose é um processo de 6 sessões. Se com 6 sessões não resolver, né, eu geralmente despacho a pessoa, se ela está insistindo com aquele problema e não entra no processo de hipnose. Então eu sou muito honesto e dizer, olha, vamos parar. Né? Só se a pessoa disser, não, eu tenho outro problema, eu quero, né, ou então fazer, eu sou também psicanalista, e tem gente que vem e nem busca hipnose. Tem gente que diz, olha, eu vim aqui para ser hipnotizado, não é meu objetivo, eu vim fazer um processo de análise. E aí fazemos um processo de análise. Uhum. E o interessante, Luciano, a beleza aí do processo da hipnose clínica é que, ao contrário que diz que pau que nasce torto morre torto, a síndrome da Gabriela, é que a gente pode, através da hipnose, dos processos hipnóticos, né, ir até o nosso passado, no útero da nossa mãe, e mudar aquela história que estava no nosso inconsciente, mexendo com a gente, e aí ao mudar essa história, vem uma nova pessoa. Trabalha com essa questão energética, né? Isso. Então eu também, há casos, eu coloquei aqui hipnose indo à causa do problema. Eu chamo isso de hipnose direta. Vamos direto ao problema, à causa do problema. Isso é muito bonito quando chega, né? E o processo de ressignificação é muito grande. Agora, tem gente que tem resistência. Por exemplo, outro dia eu atendi uma senhora que ela foi abusada, estuprada por um irmão quando ela era criança. E eu coloquei um processo para ela, num paraíso, num lugar muito bonito, aquele irmão aparecer. O irmão apareceu. E eu disse, deixa ele vir ao seu encontro. E ela disse, ele não quer vir. Eu estou vendo meu irmão, bem longe. Mas ele está parado e ele não quer vir. Por que ele não quer vir? Porque ele está com vergonha. Eu sabendo que ela era católica, eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte, veja Jesus e Nossa Senhora indo ao encontro dele. Quem sabe, com Jesus e Nossa Senhora, ele vem ao seu encontro. E de repente eu sinto ela sorrindo. Na hora eu não perguntei por quê, esperei o resultado. Depois eu perguntei. Quando ela começou a sorrir, ela me disse depois, foi quando eu vi ele vindo com Jesus e Nossa Senhora, ele no meio, Jesus e Nossa Senhora de lado. Aí ele chegou, se ajoelhou diante de mim, olhou para os meus olhos, pegou nas minhas mãos e me pediu perdão. Olha que coisa bonita. O inconsciente cria. Eu estou atendendo agora uma senhora com depressão, eu trabalho muito com o paraíso, um lugar bonito, um lugar de paz. Uma senhora também com depressão. E eu mando ela se ver naquele paraíso, aquele lugar bonito, um pedaço. Eu disse, o que você está vendo nesse paraíso? Ela, eu estou vendo muito verde, muita coisa bonita, plantas, jardins. Eu estou vendo uma cachoeira bonita, com muita água. Então, a questão da imaginação é muito importante na hipnose. Aí, com um pedaço, ela foi e disse, eu estou vendo um grupinho de crianças. Você está vendo um grupinho de crianças? Estou. Pois vá ao encontro dessas crianças. Veja o que essas crianças, né? Vá lá. Aí ela foi dizer, um bocado de crianças, elas estão concentradas, estão tudo brincando ali, né? Aí ela foi dizer, mas eu estou vendo uma muito triste, separada do grupo. Pois vá ao encontro dessa criança. Aí ela foi e disse, ela está triste, ela nem olha para a gente. Eu disse, se abaixe, converse com essa criança, abraça essa criança. Aí ela foi e disse, eu estou abraçando. E ela está olhando para mim. Houve todo um processo, chega um momento que eu fui e disse, quem é essa criança? Aí ela disse, será que sou eu? Ela é depressiva. Será que sou eu? Eu disse, quem sabe se é você?
que eu fiz? Eu disse, olha, essa semana você vai, ela é religiosa, você vai ao encontro dessa criança. Toda vez que você for rezar, traga a imagem dessa criança, vá brincar com essa criança. Brinca, você vai dar pipoca, passeie com essa criança precisa ser amada, precisa ser acolhida, e você durante essa semana vai cuidar dessa criança, com gestos amorosos para essa criança. Na semana seguinte ela chegou dizendo, eu brinquei com a criança tanto, eu passeava com ela, eu dava pipoca, dava brinquedo para ela, ela ficava tão feliz. Essa mulher hoje está curada da depressão. Nós estamos inclusive concluindo, essa semana vai ser a última sessão, né? De quantas? De umas 10 sessões. Umas 10 sessões ela está curada da depressão. E ela disse, olha, e essa criança sempre vem, né? Essa criança sempre vem. Ela teve dificuldade, a depressão veio, né? E ela reconheceu, foi lá a origem da depressão. Quando a mãe dela ficou grávida, a avó dela começou a criticar a mãe e rejeitando a criança. Essa menina veio para atrapalhar a tua vida. A criança rejeitou, foi rejeitada pela avó. Não foi nem pela mãe, foi pela avó. E aquela depressão dela, isso dentro desses 10 processos de sessão, quer dizer, nós trabalhamos o perdão da avó. Então fomos trabalhar várias dimensões que apareciam dentro do processo da depressão. Às vezes a depressão não tem só uma causa não. E às vezes essa pessoa foi rejeitada lá pela avó durante a gravidez. Aí lá na frente alguém a rejeita, foi o que aconteceu, e aí ela caiu na depressão. Uma mulher muito dinâmica, muito, né, entrou na depressão, inclusive numa crise de fé muito grande, e hoje dentro de todo um processo de terapia, e aquela criança sempre aparecia. Um dia a criança apareceu, e uma pessoa que fez muito ela sofrer e a rejeitou no processo de dinâmica dela, da vida dela, ela disse, aquela pessoa que me rejeitou, isso já na vida atual, por causa da depressão, da rejeição lá na infância, aquela pessoa está longe. Ela quer vir o meu encontro, mas eu não quero não. Eu não quero nem olhar para ela. Aí a criança apareceu. Ela disse, a criança está aparecendo. E a criança está me dizendo que deixe ela vir, mas não olhe para o rosto dela. Olhe para o coração dela. Interessante. Como a mente, por isso que eu dizia antes, a mente é autocurativa. Aquela criança apareceu para realizar um processo autocurativo na criança, naquela pessoa. E ela então disse, eu não estou olhando para o rosto dela, que eu não aguento ver. Eu estou olhando para o coração. E eu estou vendo tanto sofrimento no coração dela. Ela é muito sofrida, ela tem uma infância sofrida. Pronto, foi todo um processo de cura. Resultado, a mulher veio com descrença em Deus, com muito sofrimento, há mais de anos de depressão, e hoje nós estamos dando alta porque ela está liberta. E o mais interessante, vendo o caso do padre, que foram nessas áreas, basicamente umas 2 sessões. Sim. E dela umas 10 sessões. Significa que, mesmo sendo o mesmo assunto, digamos, depressão, mas a depressão de um é um histórico, de outro é outro histórico. Exatamente. Entendeu? Mas mesmo assim funciona de maneira mais rápida. Funciona mais rápido. Comparado a outros métodos convencionais. Por exemplo, não tem remédio para fobia. Não tem remédio. E não tem remédio para depressão. Geralmente os remédios aliviam, tranquiliza o sistema nervoso, mas se não vai à causa, é igual ao câncer. O próprio Dr. Carl Simonton, um médico americano, que trabalha essas dimensões, mente e corpo, a relação mente e corpo, ele disse, a medicina tem que rever muitos processos que ela faz. A medicina está tratando sintomas, isso é um médico que diz. A medicina está tratando muitos sintomas, e não vai à causa. Por que o câncer, a pessoa diz, eu estou curada, 10 anos depois estoura o câncer? Por que estoura? Não estava curado?
estava curado o sintoma. O José de Alencar foi vice-presidente do Lula. Aquele homem fez mais de 15 operações. As operações tiravam os tumores, né? Tumores. Tirava o tumor, aparecia outro. Tirava o tumor, aparecia outro. Várias operações. Durante anos, né? A pergunta é: o que é o tumor? É um sintoma. A pergunta é: qual é a causa desses tumores? Por que a mente desse homem está matando a ele através de tumores cancerosos? O que é que provoca, o que é que provocava nele esses tumores aparecerem? Então esse é um processo que a gente trabalha, né? Eu sou apaixonado pela hipnose, apaixonado pela regressão nesse sentido e, graças a Deus, tenho ajudado as pessoas que têm nos procurado. Luciano, e você trabalha com hipnose há vários anos, não é verdade? Tanto atendendo como também ministrando cursos. Há quantos anos especificamente você já trabalha? Eu trabalho, o primeiro curso de hipnose que eu fiz foi uma disciplina dentro do curso de psicanálise. Professor muito bom, estimulava muito, ele empolgou a gente com a hipnose e no próprio curso ele disse: quem é que quer treinar hipnose? Eu disse: eu. Né? E tinha lá uma jovem, uma filha de um aluno, né? E então eu a convidei: você quer ser hipnotizada? Ele convidou, né? E ela veio e eu fui dando sugestões e ela entrou em hipnose. Então eu vi que eu tinha jeito para essa história e então fui estudar. Já fiz vários cursos essa semana, porque eu vou dar curso amanhã. Eu contei quantos livros eu já tenho de hipnose. Eu tenho 63 livros de hipnose, entre hipnose e auto-hipnose. Eu viajo, quando eu vou a uma cidade diferente, eu vou aos sebos, né? Compro livros novos e compro os livros antigos, porque tem muita sabedoria, né? E cada hipnólogo tem seu jeito de hipnotizar. Uma das minhas curiosidades quando eu ia para um curso é: como é que o cara hipnotiza? Né? Então eu fui aprendendo vendo, fui aprendendo fazendo, fui aprendendo lendo, e hoje, né, de tanto aprender, a gente ajuda os outros e ensina também a quem quer aprender. E já atua mais ou menos há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. 10 anos, de 2003 a 2013, né? O primeiro diploma que eu tenho certificado é de 2003, fevereiro de 2003, mais de 10 anos. Inclusive você participou de cursos, né, com o Rogério Castilho e o Fábio Puentes, aquele famoso hipnólogo do Uruguai. Eu fui com o Fábio Puentes, já fiz 2 cursos com ele para aprender hipnose pública, porque eu me especializei em hipnose clínica, mas o pessoal, eu falo hipnose e o pessoal diz: mas por que você não hipnotiza? Então eu penso logo na hipnose de palco, né? O pessoal quer ver hipnose, quer num curso, quer ver hipnose. Então eu liguei para o Fábio Puentes, ele disse: olha, eu vou dar um curso, né, tal dia em São Paulo. E eu então peguei um avião, fui para São Paulo e aprendi realmente hipnose pública com o Fábio Puentes. Ele é um excelente. Clássico, né? Os outros foi mais na linha da hipnose clínica terapêutica. E você também dá vários cursos sobre isso, né, sobre essa temática. Eu dou um curso de auto-hipnose, né? Não sei quando é que vai sair esse, mas dia 7 de dezembro, agora de 2013, vou dar um curso de auto-hipnose aqui em Fortaleza. E no dia seguinte, dia 8 de dezembro, vou dar um curso sobre psicoterapia no sono. E aí é um DVD que eu fiz, estudando a mente humana. Eu descobri que o inconsciente não dorme. Ora, se o inconsciente não dorme, então eu posso falar com a pessoa dormindo e aquela conversa fica no inconsciente, porque o inconsciente registra tudo. Então eu comecei a ensinar mães a conversar com os filhos dormindo, conversarem com os filhos dormindo, para ressignificar traumas dos filhos. E tem sido fantástico também isso. Não é hipnose, é um pai, uma mãe, um marido, a esposa conversar um com o outro enquanto o outro está dormindo. É uma abordagem diferente ao inconsciente, na verdade. É uma abordagem diferente ao inconsciente. Na verdade, você está falando ali para o inconsciente. E que foi desenvolvido por você, né? Desenvolvido por mim. Qual então eu elaborei psicoterapia no sono. Está na internet, no Mercado Livre. Tá. Tanto eu tenho um CD de auto-hipnose, tem esse DVD da psicoterapia no sono e tem um DVD também sobre
conheça os segredos da hipnose. E Luciana, a gente está terminando o tempo aqui, mas só falando resumidamente, quais casos a psicoterapia no sono que você desenvolveu tem tido sucesso? Olha, vários. Tem uma senhora que me disse: Luciano, o meu marido já deixou de beber e de fumar e conversando com ele dormindo. Ou seja, a mulher conversando com o marido dormindo, usando a sua metodologia de psicoterapia no sono. Sim. E deixou o marido deixou de beber e de fumar. Tem uma senhora que disse: olha, são vários casos, né? Estou me lembrando agora desse. Uma senhora disse: eu tinha uma filha que era uma confusão para tomar banho, né? E eu expliquei para ela: olha, converse com essa filha, né? Com ela dormindo, dizendo que quando ela toma banho, que você a ama, isso é importante, estimular a criança, criar laço assim de: filha, eu te amo, você é linda, você é inteligente, pois olha, a partir de hoje você vai gostar de tomar banho, porque o banho te faz muito bem. Além de você ficar bonitinha, limpinha, as pessoas vão te admirar mais. E eu disse: olha, vá conversando com o seu jeito de mãe, com a sua linguagem de mãe, valorizando o banho para ela, que ela fica bonitinha, fica cheirosa, as pessoas vão ficar felizes com ela, vão gostar mais dela. Ela disse, ela veio na sessão seguinte, aí disse: olha, eu estou impressionado com essa conversa com a minha filha dormindo. Eu conversei 3 vezes. 3 noites. 3 noites. E não precisa, conversa rápida, 5 minutos de conversa ali. E o que é que aconteceu nesse caso? Ela disse que a filha, ela chegou no quarto, aí a filha foi e disse: mamãe, dá licença, fechou a porta, tomou banho, se arrumou todinha, saiu e disse: ó, mamãe, um presente para a senhora. Fiquei impressionado com a mudança da menina. E o mais interessante, é uma, digamos, psicoterapia sutil, porque se faz com o paciente, digamos assim, em sono, dormindo, né? E uma metodologia criada por você, com sucesso com vários clientes, né? Tem muita gente que passa e-mail, né, dizendo: olha, o meu filho agora está estudando, um filho que tinha dificuldade com inglês, tinha dificuldade com matemática, agora só tira 9, 10 em inglês e matemática. Ou seja, conversar, aquela conversa positiva. Tem alguns segredos. O jeito que tem na hipnose também tem a psicoterapia no sono. A pessoa tem que estar dormindo. Segundo, você tem que acreditar no que você está falando. Se você está dizendo para o filho: meu filho, agora você vai aprender inglês, aí dentro de você diz: isso aqui não vai aprender nunca, esse não vai aprender não. Quer dizer, você tem que acreditar no que está falando. Depois, você tem que guardar segredo. Por quê? É uma conversa para o inconsciente, no inconsciente. Então não diga fora não, guarde e veja o resultado, né? Depois, por exemplo, você vai dizer para o marido que ele vai parar de beber. Se você disser ele acordar, ele vai ficar com raiva de você e pode reagir de não mudar. Então tudo tem que ser uma coisa bem elaborada, muito amorosa. Então, a pessoa está dormindo, você acreditar no que está dizendo. A pessoa também tem que ter um laço de amizade, de intimidade, de amor. Então é uma conversa amorosa, por isso que eu chamo psicoterapia no sono um gesto de amor. Então tem que haver também esse laço amoroso. Por quê? Vou dar um exemplo. Uma mãe disse: Luciana, eu estou fazendo essa psicoterapia no sono com um filho meu, mas não está dando resultado não. Não vejo nenhum resultado. Aí eu fiz uma pergunta: ele tem alguma mágoa com a senhora? Ela disse: tem. Eu dei uma surra nele e ele tem muita mágoa de mim por essa surra. Quando ele fala disso, ele chora, com mágoa de mim. Pois olha, o passo agora é pedir perdão. Então, uma característica também é humildade. Peça perdão ao seu filho dessa surra que você deu nele. E me deu o resultado. Depois ela me passou o resultado. Ela disse: Luciano, depois que eu pedi perdão ao meu filho daquela surra, tudo agora que eu falo com ele, ele acolhe. Está mudando a vida. Isso nos estudos e em qualquer outra dimensão. Então, você também dá vários cursos como auto-hipnose sem segredos, psicoterapia no sono, parapsicologia ao alcance de todos.
interpretação dos sonhos e fase do desenvolvimento humano, inclusive em Fortaleza, e já ministrou também em Recife, não foi? Já, em Recife e outros estados. Outro dia fui dar um curso também em Salgueiro, tenho ido para Belém do Pará, quer dizer, tenho sido chamado para dar cursos em outros cantos. Ou seja, já trabalha com cursos de hipnose há vários anos. Né? Parapsicologia também, o primeiro curso que eu fiz, comecei a estudar parapsicologia foi em 74. Esse ano me aposentei, já tenho 60 anos. Inclusive eu quero deixar a parte de parapsicologia, que é interessantíssima, para a próxima entrevista, será a segunda parte, né? Porque com certeza tem muito assunto a se abordar, né? E Luciano, a parapsicologia trabalha fenômenos administrados pela nossa mente inconsciente, muito bonito. E é impressionante. Luciano, as pessoas que querem entrar em contato com você para se consultar com hipnose ou psicanálise, ou até a parte de parapsicologia, ou querem participar de algum dos seus cursos ou levar para algum estado, quais são os seus contatos? Pronto, primeiro tem um site www.lucianosampaio.com.br. Então aí tem todos os meus trabalhos, as informações. www.lucianosampaio.com.br. Depois tem os telefones, né? Tem o e-mail lucianosampaio53@gmail.com, lucianosampaio53@gmail.com. E o telefone de contato? E o telefone, né, eu posso dar 2 telefones, 385, Ceará, 3245-2159, 3245-2159. E o celular vou dar da minha esposa, porque eu fico muito em consultório e ela atende, né, com mais facilidade. 9922-5047. 9922-5047. Todo caso também o meu, 9972-6153. 9972-6153. Alex, muito obrigado, foi um prazer e desejo também muito sucesso no seu trabalho, né? Eu conheço o seu trabalho já há bastante tempo. E vários anos que a gente se conhece aí. Anos. Outro dia, né, você ensinando aquela técnicazinha, toques, eu aprendi, né, já anotei esses pontozinhos e vou fazer também comigo. A gente ajuda os outros, se ajuda. Jesus diz, amai uns aos outros como a si mesmo. Então, para que eu ame melhor os outros, eu também tenho que me cuidar, tenho que me amar. E é isso, Luciano, muito obrigado. E assim, se você quiser mais informações sobre como vencer o estresse. E aliás, fiquem esperando que a segunda parte dessa entrevista em breve sairá na internet, que é justamente a gente abordando mais detalhes sobre a parte da parapsicologia. Sinto que a gente vai entrar um pouco mais também sobre a psicoterapia no sono e que dicas a hipnose, a parapsicologia e a psicoterapia do sono tem a dar para os nossos queridos amigos e amigas da internet sobre saúde emocional. Vai ficar para o próximo capítulo, né? E se você quiser mais informações sobre como vencer o estresse e as emoções negativas rapidamente, acesse www.ve6.com.br/descoberta www.ve6.com.br/descoberta. V6 do projeto Vença o Estresse em 6 minutos. Coloca lá seu e-mail, clica no botão, vai até a sua caixa de e-mail, clica no link que você vai receber para ter acesso ao primeiro de 4 vídeos de um mini curso gratuito com algumas técnicas que trabalham o estresse e as emoções de forma rápida. É isso. Um forte abraço e até a próxima entrevista.